Paz e graça aos amados irmãos. Vocês notaram que quando Brena falou aí sobre os filhos de missionários, pensarmos na vida deles, como são importantes e amados, como são importantes aos olhos de Deus. Ao pensar sobre filhos de missionários, nós estamos pensando em famílias missionárias aí. E nós queremos terminar este último domingo, que hoje é a data limite, se você ainda desejar apresentar um candidato ao presbiterato ou diaconato da igreja, depois você lê com calma o aviso, mas eu convido você a voltar ao texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler e após, então nós vamos orar por nossas crianças e por nossas vidas. 1 Timóteo, capítulo 3. Domingo passado nós falamos sobre algumas qualidades que tanto presbíteros como diáconos precisam ter no seu relacionamento com os membros da igreja, e não só com os membros da igreja, mas também com pessoas de fora. É o seu testemunho dentro e fora da igreja. E ao tratarmos e pensarmos sobre estas qualificações, estes valores que presbíteros e diáconos precisam ter, que grande responsabilidade nós temos quando elegemos estes homens para o oficialato da igreja. E dissemos, acho que devo ter dito no domingo passado, talvez a igreja presbiteriana seja uma das poucas, se não a única igreja presbiteriana do Brasil, que os seus oficiais, eles são eleitos para mandatos. No mundo reformado, a maior parte das igrejas reformadas, elas elegem, por exemplo, presbíteros e diáconos para toda a vida. Eles são eleitos e não há mandatos. Isso nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil, um mandato de 5 anos, conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas de modo geral, o mundo reformado, as igrejas reformadas pelo mundo, são igrejas que elas elegem presbíteros e diáconos para toda a vida, entendendo que é um ofício de Deus, uma vocação de Deus, e a igreja presbiteriana entende também que é um ofício e é um chamado, uma vocação de Deus também, tanto que é para toda a vida, porém que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem uns mandatos que quando o presbítero ou diácono ele não deseja mais continuar se submetendo à eleição, ou quando ele não é eleito, é dito então que esse presbítero ou diácono está em disponibilidade. Ou seja, ele não deixa de ser presbítero, ele não deixa de ser diácono, mas ele está em disponibilidade. Ele está disponível para servir, para ajudar, continuando a ser, porém não está na ativa em relação ao seu mandato. Isso é um entendimento, de fato, que é uma vocação de Deus para toda a vida. 1 Timóteo, capítulo 3, se você puder ficar de pé. Eu quero convidá-los a lermos juntos, são apenas 4 versículos, os versículos 2, os versículos 4 e 5 e o versículo 12. O versículo 2, os versículos 4 e 5 e o versículo 12. 1 Timóteo 3, versículos 2, versículos 4 e 5 e o versículo 12. Olhando o que a palavra fala sobre o presbiterato e o diaconato. E lembrando que na Igreja Presbiteriana do Brasil o entendimento é que o pastor ele também é um presbítero. Ele é alguém que supervisiona, como os demais, apenas fazendo a distinção do pastor como presbítero docente, uma responsabilidade maior com o ensino da palavra, e os demais presbíteros como presbíteros regentes, que administram a igreja juntamente com os pastores. Vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o versículo 4, 5 e depois o 12. Versículo 2, vamos ler juntos? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
versículos 4 e 5, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E o 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar as crianças à frente, com as suas professoras e professores. Nós queremos alertar os irmãos que, devido chuvas, nós estamos com esta área aí de fora. Cuidado para você não escorregar, apesar de que vão sair aqui por dentro. Mas quando tudo terminar, para não estar nenhuma criança correndo, pais, cuidem dos seus filhos, para a gente não ter nenhum acidente. Vamos orar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na Tua casa, nesse lugar que o Senhor reservou para manifestar a Tua glória, o Teu poder e o Teu amor sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que aqui adentram. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre as professoras e professores do departamento infantil, de forma que o Senhor possa usá-los e usá-las para a glória do Teu nome, transmitindo a Tua palavra aos pequeninos. Nos abençoa também aqui, Senhor, que o Senhor possa, por Sua graça e misericórdia, nos usar para transmitirmos a Tua palavra. Ó Deus, nós clamamos a Tua bênção, porque dependemos da ação do Teu Espírito Santo para compreendermos aquilo que a Tua palavra nos diz. E nos ajuda, abençoa, Senhor, a presbíteros, diáconos, pastores, líderes da Tua igreja e demais líderes. Abençoa-nos como igreja, para que possamos também, Senhor, estar escolhendo segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Trata daquilo que precisa ser transformado nos nossos corações, nas nossas vidas e famílias. Nós te oramos, Pai, assim, agradecidos pelo Teu grande amor e por Tuas misericórdias que se renovaram sobre nós neste dia, neste amanhecer. Nós oramos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, uma vez que nós tratamos de alguns pontos e algumas características no domingo passado, está disponível também no YouTube, no canal da igreja, se você quiser ver lá no IPE oficial. Eu gostaria hoje, como disse domingo passado, estaremos tratando de características e valores relacionais, de relacionamentos de modo geral. Eu gostaria hoje de pensar, nesses poucos minutos, mas pensarmos um pouco sobre a questão da família desses candidatos. O que é que a palavra de Deus nos fala sobre a família daqueles e a ação daqueles que estão sendo apresentados para o presbiterato ou para o diaconato? Como é que a palavra de Deus, então, assim nos fala? A Bíblia diz, então, no versículo 2, como nós lemos, é necessário, portanto, que o bispo, e aqui lembrando que não se trata de hierarquia, mas entender que a função do bispo é supervisionar, e assim como um presbítero, mas na Igreja Presbiteriana do Brasil não há uma ideia de hierarquia, mas entender esse termo aqui no grego, o episcopos, aquele que supervisiona, que cuida de outras pessoas. Assim então, os pastores, os presbíteros, eles são bispos nesse sentido da palavra grega episcopos, que é exatamente aquele que supervisiona, que cuida de outras vidas. A Bíblia diz, então, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Tratamos sobre isso no domingo passado. E então a palavra diz, esposo de uma só mulher, no versículo 2. No versículo 4, você vai encontrar a palavra dizendo que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
E da mesma forma, tratando sobre os diáconos, a Bíblia vai nos dizer no versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos e a própria casa. É muito interessante porque essa expressão que Paulo usa aqui no versículo 2, quando a Bíblia diz aqui que ele seja esposo de uma só mulher, isso tem sido alvo de muitas discussões e de algumas interpretações e algumas ideias que aí a gente precisa ter um certo cuidado e entendimento ao tratar sobre isso. Quando a palavra diz esposo de uma só mulher. A princípio tem sido deixado de lado a ideia de que Paulo estaria tão somente preocupado em proibir a poligamia, porque não estaria restrito a isso. A ideia é que pensar apenas que Paulo estava só preocupado em proibir poligamia seria restringir muito essa expressão, e até porque isso era até certo ponto pacífico no meio da igreja cristã. Entendia-se que não era mesmo o plano original de Deus, conforme está no Antigo Testamento. Infelizmente, os homens pecaram, erraram, e aí então você vê algumas situações onde a Bíblia não esconde o erro de que quando esses homens foram poligâmicos, a Bíblia não, tendo mais de uma esposa, a Bíblia não esconde como eles erraram e as consequências que eles tiveram de não seguir o plano de Deus, de ser o casal monogâmico e não poligâmico. Então, a ideia de grande parte dos estudiosos é que Paulo não estaria aqui simplesmente dizendo, olha, está proibida a poligamia. Não, era algo mais do que isso. Pensar que Paulo estaria, ao dizer marido de uma só mulher, estipulando que ele obrigatoriamente teria que ser casado, isso também não é bem entendido desta forma. Porque, lógico, que há algumas pessoas que foram chamadas a convocação de Deus para o celibato. Paulo mesmo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ele chegou até a dizer, eu gostaria que todos os homens fossem tais qual eu sou. E naquele momento, o entendimento é que Paulo não estava casado. Ele podia até ter sido casado. Alguns entendem que talvez, se Paulo foi casado com uma mulher judia, tendo ele sido convertido a Cristo, pode ser que a sua esposa não tenha decidido continuar com ele, como se fosse sendo uma mulher judia. Ela poderia dizer, não, você agora é cristão e eu não compactuo dessa fé. Eu continuo sendo do povo de Israel, não concordo com isso e eu não vou seguir você e eu tenho todo o respaldo para não seguir, não prosseguir, já que você deixou nesse entendimento a nossa fé judaica, uma vez que os judeus não criam em Jesus como seu Salvador. Então, nesse sentido, entendendo a vocação que pessoas podem ter sido chamadas por Deus para o celibato, Paulo não estaria também restringindo totalmente, mas mostrando a importância do casamento, sim, a gente vai ver mais à frente. Também não seria tão somente proibir a infidelidade, o que já seria óbvio. Não só líderes, mas cristãos não deveriam praticar a infidelidade. Ao dizer marido de uma só mulher, Paulo não estaria somente tratando de infidelidade. Não dá também para entender e interpretar isso como se Paulo estivesse dizendo, olha, essa pessoa, ela jamais poderá ter tido outro casamento. Isto é outro entendimento que é a compreensão aqui. E em que sentido? Por exemplo, a questão do divórcio, pelo menos há duas situações onde era permitido você casar novamente. Por exemplo, a situação de viuvez permitia a pessoa que ficou viúva, ela casasse novamente. A outra situação em que Paulo trata sobre isso, em 1 Coríntios 7, era o caso da pessoa cristã que ela foi abandonada. Ela foi totalmente largada e não há a menor possibilidade daquela pessoa que a largou, e Paulo vai tratar sobre isso, situação em que a pessoa era convertida a Cristo e o seu cônjuge, sendo pagão, decidia não mais prosseguir com o casamento e não mais prosseguir com aquela pessoa. A Bíblia vai dizer, olha, ela está livre, ela foi totalmente abandonada ali pelo seu cônjuge.
Então, simplesmente dizer marido de uma só mulher, entender essa expressão como que essa pessoa nunca tenha se casado novamente, pelo menos nessas duas situações, a pessoa estaria livre. Muito embora acontecesse no meio pagão, no meio judaico e no meio cristão, e Paulo teve que dar um certo equilíbrio no ponto que quero colocar aqui. Foi quando tanto o grupo cristão, como judaico e pagão, muitos dentre eles valorizavam quando a pessoa já tinha sido casada e de repente ela ficou viúva. Então eles entendiam o seguinte: olha, se você é um ato meritório você não casar novamente, mesmo que você tenha o direito de casar-se como viúvo, por exemplo. Era entendido no meio pagão, judaico e cristão. Agora veja, eu coloco isso com muito cuidado, porque esse era um entendimento, mas não a determinação nem de Jesus, nem do próprio Deus na palavra, que permitia o casamento. Mas esses grupos terminavam supervalorizando de que aquela pessoa que foi casada uma vez e agora ficara viúva, esses grupos terminavam valorizando que essa pessoa não se casasse mais. E entendiam isso como uma virtude, como um mérito, como algo que devia ser louvado e observado pela igreja, que a igreja deveria estimular que as pessoas agissem dessa forma. Mas veja, isso é muito perigoso, porque naquilo que Deus nos permite e corretamente, não teria nenhum problema que um cristão, repito, que tenha ficado viúvo. Por isso que Paulo é muito cuidadoso aqui. Quando ele fala em 1 Coríntios, não só aqui, mas 1 Coríntios 7, Paulo vai ser muito cuidadoso ao tratar sobre isso, para não se criar uma regra no meio da igreja, isso é muito perigoso, que o próprio Deus não tenha revelado na sua palavra. Se a palavra estivesse dizendo, uma vez você casado, ainda que tenha ficado viúvo, você está proibido de casar, aí sim, aí estaria muito claro. Mas a palavra não tem isso. E às vezes, por nossas práticas e costumes, por interpretações que aí nós não temos a base firme para afirmarmos aquilo, como algumas outras coisas na igreja, que às vezes elas vão se solidificando como prática, mas que a palavra não defende. Certa mulher, quando passou pela porta de uma igreja aqui do Recife, há muitos anos, com um pastor conhecido nosso, e está idoso esse pastor, continua servindo ao Senhor, e ele disse, eu passei um constrangimento, porque a pessoa, quando chegou na porta da igreja, depois do culto da noite, ela disse o seguinte: essa semana será uma semana sem paz. Como já estava, quase não tinha mais ninguém, e ela falou isso para o pastor, mais ninguém, o pastor cumprimentar, ele parou e disse, sem paz, minha irmã? Por quê? Por sua causa. Apontou para ele. Ele disse, e o que foi que eu fiz que a irmã não vai ter paz essas semanas? O pastor esqueceu de dizer o que o senhor sempre diz depois da bênção. Aí ele lembrou, porque já era costume dele. Todo domingo ele dizia para a igreja, ide em paz. Veja, depois da bênção, ele dizia, ide em paz. E a irmã disse, pronto, essa semana vai ser sem paz. Solidificou, cristianizou algo que a palavra não fala, que a palavra não determina, que Deus não diz. Então, às vezes, nós temos práticas na igreja, e eu sempre fico com muito cuidado. Você está determinando uma coisa que a palavra não determina, que Deus não determina. Então, você está criando um valor que a palavra não determina esse valor. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas, então, do que Paulo estaria, então, falando com essa expressão, esposo de uma só mulher? Sim, tratando sobre poligamia, contrário, sim, mas não só isso. Tratando sobre infidelidade, de que o cristão, e principalmente o líder, não fosse uma pessoa infiel ao seu cônjuge, sim, mas não só isso. Paulo estaria, então, num certo sentido, estudiosos, então, procuram aprofundar aqui, para entender essa expressão, entender que Paulo estaria valorizando uma sexualidade sadia e bíblica. Ele seja marido de uma só mulher, ele mantém aquele princípio lá de Gênesis, e que ele possa, como líder, ser um exemplo.
desta sexualidade sadia e bíblica. Que ele possa valorizar o casamento, que ele possa valorizar o seu casamento e possa valorizar a sua vida conjugal e familiar. Ou seja, como é que esse líder, como é que essa pessoa vive o casamento? Como é que essa pessoa que está sendo indicada, ela vive a família? Qual é a concepção dela? Ela troca de cônjuge como quem troca de roupa? Ela olha para o casamento como algo que pode ser denegrido e desvalorizado? Qual é a visão que esse líder tem sobre família, sobre casamento? Esse que é candidato ao oficialato, ele é fiel ao seu cônjuge? Ele é devotado? Ele se preocupa com o seu cônjuge, com a sua esposa? Ele é um exemplo de moralidade acima de qualquer suspeita? Ele tem se mostrado fiel aos votos feitos no casamento? John Stott, ele diz o seguinte, comentando sobre este texto. Ele diz que esses oficiais, ou estes candidatos ao oficialato, eles têm de ter uma reputação imaculada na área de sexo e casamento. É a posição de John Stott, que já faleceu, anglicano, um homem muito respeitado no meio evangélico. Então ele disse, tem de ter uma reputação imaculada na área de sexo e casamento. Como ele vive o casamento, como ele vive o seu relacionamento com o seu cônjuge, a fidelidade, a dedicação ao seu cônjuge, como ele trabalha a moralidade no seu coração e na sua família, como ele vê o casamento e a sua vida conjugal e familiar. E Paulo então vai nos dizer, como nos fala no versículo 4 e 5, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E o versículo 12 vai nos dizer, o diácono seja marido de uma só mulher, como já falamos sobre essa expressão, e governe bem os seus filhos e a própria casa. É interessante como Paulo faz um paralelo entre a casa, que deve ser como uma pequena igreja, e a igreja. Paulo está dizendo, olha, esses oficiais, se eles não sabem cuidar da sua própria casa, como é que eles vão cuidar de toda a igreja? Se eles não estão zelando pela criação de seus filhos no temor, na disciplina do Senhor, como é que eles vão cuidar da igreja? Na exortação, na demonstração em amor, mostrando o que a palavra de Deus fala, como é que eles vão tratar da igreja, dos filhos do Senhor? Alguém já disse que esse oficial ele é treinado em casa para ser líder na igreja. O seu treinamento como futuro oficial começa em casa. Como você está vivendo em casa. Como você está se relacionando com os seus filhos e criando-os para a glória de Deus. A expressão aqui, governar, como Paulo diz, e governe bem seus filhos e a própria casa, não é de um déspota, não é de um tirano. O grego aqui traz a ideia de alguém que está liderando, e essa liderança, ela se baseia em direção e cuidado. Esse líder, este possível candidato ao presbiterato ou diaconato, ele é capaz de mostrar e dizer, a palavra de Deus diz isto. Ele é capaz de mostrar a direção a seguir. Ele é capaz de dar o apoio e o cuidado e o encorajamento para que aqueles que são seus filhos possam seguir a palavra do Senhor. Você pode até, de fato, me dizer assim, pastor, há filhos de líderes desviados? Há. É uma tristeza, eu imagino, para o coração de pais, de servos do Senhor, que buscam ser fiéis ao Senhor. E talvez você os conheça. De grandes pregadores. E aí é preciso que estes grandes pregadores pensem, primeiro reflitam, e a igreja possa ajudá-los nesse sentido.
Será que esses grandes pregadores cuidaram tanto da igreja de Deus que descuidaram da sua própria família? Então, se isso aconteceu, é preciso pedir perdão a Deus e retomar o caminho. Em tudo aquilo que for possível, restaurar e trabalhar. Pedir perdão, às vezes, aos próprios filhos, de ter se dedicado tanto à igreja de Deus e ter descuidado da sua própria família. Logo nos primeiros anos, quando aqui chegamos, eu cometi um erro e depois eu tive que pedir perdão à esposa e aos filhos, às filhas. Terminou o culto aqui, talvez por volta de 7h30 da noite, quase 8 horas, e tinha um casal que precisava de um aconselhamento, e eu cometi o erro de dizer assim, vamos lá para o gabinete. Depois que eu cumprimentei todas as pessoas, naturalmente, como sempre ficam conversando aqui, eu fui para o gabinete. Vamos conversar. E nós começamos a conversar, e eu acreditei que eu disse, não, eu acho que no máximo 15 minutos, 20, meia hora, enquanto Solange está ali com as meninas, e elas eram pequenas, bem pequenas, e tal, eu disse, não, eu acho que dá. E deu, passou do tempo, até de conversar, deu tempo demais para elas conversarem, com algumas pessoas que ficaram aqui. E nós saímos daqui mais de 11h30 da noite. Foi um erro tremendo. Tremendo. O último que foi embora disse assim, pastor, olha, sua esposa está lá. Isso já fazia mais de 1 hora que a gente estava lá no gabinete. Sua esposa está lá com as meninas lhe esperando, eu só vim só lhe avisar, viu? E continuamos lá. E o casal, e problema, achar que iríamos resolver ali naquela conversa. Não. E depois foi preciso mais gabinetes. E passados alguns anos, infelizmente, o casal se separou. E eu fiquei pensando, meu Deus, a que eu expus a minha família? Não é esse o sacrifício que o Senhor Jesus quer das nossas vidas. E que Deus nos dê sabedoria nesse sentido, para cuidar da família e cuidar da igreja, com amor e autoridade, que se complementam nesta liderança. Amor e autoridade para uma boa liderança na casa e na igreja. Alguém que é tirano em casa, ele com certeza será tirano na igreja. É só uma questão de tempo. Alguém que não trata com respeito, com amor a sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, é só uma questão de tempo para ele também não tratar com respeito, com amor as pessoas da igreja. Veja bem, não são só virtudes pessoais que a Bíblia fala dos nossos líderes. A Bíblia diz, cuidado, como é que esses que nós estamos apresentando, eles vivem em casa e vivem na família. Contam, talvez, uma história que penso que talvez tenham criado a história, de que um pastor estava pregando, mas isso poderia se aplicar a presbíteros, diáconos, a qualquer um de nós como líderes. E a esposa, então, parou um carro de mudança na frente da igreja, e ela começou a mandar descarregar a mudança. E aí ela disse, olha, a mesa de jantar bote ali, o fogão bote ali, a geladeira bote ali. Os diáconos ficaram desesperados. Eu disse, meu irmão, o que é isso? Ela disse, eu estou me mudando. Ele disse, para onde? Ele disse, para aqui, para a igreja. Porque aqui ele é uma bênção. Aqui, eu quero morar aqui. Aqui. Eu quero morar aqui. Aqui ele é uma bênção. Às vezes, talvez a gente corra esse risco de ser, como líderes, uma grande bênção aqui, nessas 4 paredes, ou mais paredes aqui do templo. Que Deus nos dê a graça e a misericórdia de não ser assim. Que a gente possa cuidar bem dos nossos lares, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Que Deus nos dê a graça de cuidarmos bem do nosso lar, da nossa família. Enfrentarmos as tempestades, as lutas. Que Deus nos dê a graça de, sendo bênção em casa, podermos ser bênção na família, na igreja, desculpa. Sendo bênção na família, sermos bênção na igreja. É muito bom quando a gente ouve de filhos que podem testemunhar da bênção que são seus pais. E mais especificamente, que o seu pai seja uma bênção. Seja ele pastor, presbítero, diácono. Testemunhar que ele é um homem
que ele é um ser humano falho, sujeito a pecados, a falhas, que pode, em alguns momentos, pode errar, e que precisará da oração desses filhos, precisará do amor desses filhos, precisará, como homem, repito, seja pastor, presbítero, diácono ou qualquer outro líder na igreja, saber que os seus filhos estão orando por eles, saber que os seus filhos olham e veem um homem de Deus ali dentro da sua casa, um homem que está sendo temente a Deus, que ama ao Senhor, que deseja servir ao Senhor fielmente. Que o Senhor Deus, pois, assim nos abençoe.